pessoal, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico. Então nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de solução numérica de equações, né, ou aproximação numérica de raízes de equações ou de funções. Então nós vimos até a aula passada o método da bissecção, não era isso? Ou dicotomia, né? Mais conhecido como método da bissecção, que consiste lá em determinar um intervalo e dividir no intervalo ao meio até que chegamos a um resultado aproximado, né, dado aquela tolerância máxima admitida para os erros, certo? Então hoje aqui nós vamos ver um outro método de resolver também, tá? Um outro método numérico que é chamado de método de Newton-Raphson, tá? Então temos dois nomes aqui que trabalharam aí na definição desse método, tá? Também é conhecido como método das tangentes. É muito comum aparecer esse nome aí, método das tangentes. Por que é método das tangentes, né? Então, a ideia é basicamente essa daqui, olha só. Então, vamos pegar um gráfico aqui de uma função f de x qualquer, está destacado em azul, certo? Então, eu peguei um ponto xk aqui. Esse ponto xk aqui tem uma representação aqui no eixo y, correto? Que é o ponto f de xk, não é isso? Então, esse ponto aqui é exatamente o ponto f de xk. Então, isso daqui nós já conhecemos, né? Já temos bastante conhecimento desse resultado aqui, disso daqui. Tá tranquilo? Então, olha só. Então, eu posso aproximar a derivada dessa função aqui nesse ponto, né? Fazer uma aproximação, nós já vimos, pegando um outro ponto sobre essa curva, não é? E traçando uma secante aqui entre esses dois pontos, né? Essa reta vermelha que está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco melhor para entendermos. Então está aqui. Eu tenho essa reta secante aqui, que é essa reta vermelha, certo? Então eu quero aproximar a derivada nesse ponto aqui, olha só. Então eu quero uma reta tangente, não é isso? Eu vou pegar aqui uma reta tangente e vou destacar essa reta tangente aqui. Ó. Então, a reta tangente que passa nesse ponto é essa reta aqui, correto? E nós sabemos também que para fazer essa aproximação lá de cálculo 1, a gente pega um ponto qualquer pertencente a essa curva, traça essa secante, né? E à medida que eu pego esse ponto aqui e vou me deslocando ele sobre a curva, olha só, eu vou aproximando de xk, correto? Esse ponto aqui de xk, obviamente esse ponto aqui em f de x também se aproxima de f de xk, tá? Até chegar aqui, que esse ponto chegue aqui e eu encontro qual que é a reta tangente. Essa aqui é exatamente a definição de derivada. Então, vou pegar um ponto xk aqui qualquer, tá? Definido aqui por xk. Opa. E aqui eu peguei um ponto qualquer xk mais 1, tá bom? Um ponto inicial aqui para chegar nesse daqui, correto? E eu vou fazer a aproximação desse ponto aqui para esse aqui, tá? De tal maneira que eu consiga chegar nesse ponto aqui. Professor, mas como que isso daqui me ajuda a encontrar a aproximação para a raiz de uma função? Olha que interessante. Vamos imaginar que o eixo x, em vez dele estar aqui, exatamente aqui embaixo, né, a função está lá em cima, o eixo x está exatamente aqui, olha só. Está exatamente nesse ponto. Esse ponto que eu estou aproximando a derivada aqui, que eu quero encontrar a derivada, não é exatamente a raiz dessa função aqui? Então, olha só que bacana. Então, se eu fizer essa aproximação aqui desse ponto aqui até chegar aqui, utilizando a derivada dessa função aqui, eu estou também me aproximando da raiz. Eu estou aproximando da derivada e da raiz, certo? Então, vamos seguir essa ideia. Como que eu calculo a derivada aproximada? Eu pego a função, não é isso que está aqui, divido por essa diferença aqui, ou esse espaço, correto? Essa função aqui vai dar exatamente esse comprimento, né, dividido por esse espaço aqui. Então, a nossa expressão vai ficar... Deixa eu aqui, corrigir aqui um detalhezinho. Então, olha só, a definição de derivada basicamente vai ser o quê? A derivada no ponto xk é igual a f de xk dividido por aquela diferença, né? O ponto xk menos xk mais 1, certo? Então, vou pegar esse ponto aqui menos esse anterior, correto? E lembrem, pessoal,
eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Que está aqui, olha só, e eu vou deslocar ele sobre essa curva aqui de tal maneira que eu vou me aproximando daquele ponto, correto? Então, esse ponto aqui que eu quero aproximar de lá. O que eu vou fazer para isso daqui, então? Eu vou isolar o ponto xk mais 1, certo? Então vamos lá, isolando o ponto xk mais 1, aí é matemática básica, não é? Eu encontro exatamente essa expressão aqui, olha só. Então tá aqui, olha só, isolando xk mais 1, eu encontro que xk mais 1 é igual a xk menos f de xk, no ponto xk, dividido por f' de xk. Então é um processo iterativo. Dado um ponto inicial xk, correto? Um ponto qualquer, eu vou aproximando esse ponto aqui utilizando essa expressão, correto? Então eu pego um ponto inicial qualquer e a partir desse ponto inicial eu vou calculando essa função aqui, olha só, essa expressão aqui, que vai dar a aproximação para esses próximos pontos. Olha só, então tá aqui, ó, a definição está aqui lá na apostila, lá na página 15, tá? Aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, escolha do ponto inicial x0. Tá aqui algumas condições para se escolher um ponto, vamos dizer assim, um ponto mais adequado, tá? Então, olha só, eu pego um intervalo AB, né? Então, lembra lá, isso daqui nós já definimos lá também no método da bissecção. Eu pego um intervalo AB qualquer e faço o produto de A por B. Se esse resultado aqui for maior do que zero, o que significa? É positivo, ou seja, sinal aqui é igual ao sinal aqui, não é isso? Então eu digo que, pelo menos eu não posso garantir nada a respeito dessa função nesse intervalo. Pode ter duas raízes, pode ter 4, pode ter 6, pode não ter nenhuma raiz, tá? Eu não consigo definir nada sobre essa função aqui. Então esse intervalo aqui, para nós, não é interessante. Eu teria que escolher um outro intervalo. Aí depois, se o produto daqui der menor do que zero, significa que o sinal aqui é diferente do sinal aqui, correto? Então eu garanto que pelo menos uma raiz existe ali nesse intervalo, correto? Eu consigo garantir isso, tá? E aqui temos mais algumas condições que vai falar do crescimento, decrescimento, concavidade da função, tá? Então eu peço aí que vocês deem uma lida nisso daqui, tá? Mas a parte, vamos dizer assim, ainda importante seria isso daqui, olha só. Verificar se existe raiz no intervalo, tá? Se existe raiz no intervalo, então eu posso escolher qualquer um dos dois pontos ali do intervalo para começar a aproximação, certo? Então é isso aqui que está feito nesse exemplo aqui, olha só, vou explicar esse exemplo aqui, depois eu vou passar um outro para vocês e resolver com vocês, tá? Estimar o valor da única raiz, olha só, a função f de x igual a 2x mais ln de x. Então olha só, pessoal, vamos plotar o gráfico aqui, só para a gente entender mais ou menos a região aqui. Então, plotando o gráfico da função, utilizei o Google mesmo, tá? Então lá, plot 2x mais ln de x, é a nossa função. Então olhando aqui, olha só que interessante. Aí você dá um zoom aqui, né? Pode arrastar o gráfico, tá? Eu tinha comentado dessa ferramenta para vocês, né? Mas de novo aqui, ó. Então a gente pode dar um zoom aqui, até consegue fazer mais ou menos, identificar a região que está essa raiz, né? Mas olha só. Então tá aqui. Então a gente vê o gráfico dessa função aqui, certo? Essa curva aqui, e ela intercepta o eixo x nessa região aqui, correto? Vamos colocar aqui, ó, 0,4 e 0,6, mais ou menos, não é isso? Um pouco mais perto de 0,4, tá? Então ela intercepta o gráfico nessa região aqui. Então nós temos que um bom intervalo inicial para começarmos seria 0,4 e 0,6, tá? Então, voltando para a nossa apostila aqui, tá? Aqui eu só não quis mostrar esse gráfico aqui, eu quis fazer lá com vocês para mostrar novamente, relembrar como que faz o gráfico utilizando o Google. Mas está aqui, olha só, fez o gráfico aqui dessa função em azul, então está aqui a região que ela intercepta o x. Então pegou aqui, ó, o intervalo 0,4 e 0,6, aí verificou, ó, f de 0,4, né, a função no ponto 0,4 dá menos 0,11 e em 0,6 dá 0,68, correto?
Então tá aqui. Aí olha só, fazendo a primeira iteração aqui, tá? Utilizando o ponto 0,4 como o x inicial. O que fez aqui? Então, calcula a derivada da função primeiro, tá? Então, olha só, a derivada da função está aqui. Então, é f' de x igual a 2 mais 1 sobre x, né, que é a derivada daquela função. Então, vai ficar a função dividido pela derivada, tá? Aí começa em k igual a 0, né? O ponto inicial que nós temos. Qual que é o ponto inicial? No nosso caso, 0,4, tá? Então, x vale 0,4. Aqui f de x0 é f de 0,4, tá aqui, ó. Já temos o valor aqui calculado, certo? E aqui a derivada nesse mesmo ponto. A derivada foi calculada aqui, ó, deu 4,5. Então, substituindo aqui, pessoal. x0, que é o ponto inicial, menos função do ponto inicial, que nós já calculamos, dividido pela derivada nesse ponto. Fazendo esse cálculo, eu tenho o primeiro ponto de aproximação, 0,4258. Olha só que bacana esse ponto aqui, né? Então, viram que eu encontrei um outro ponto, correto? Então, eu parto desse valor inicial aqui e calculo o próximo ponto, tá? Sendo o próximo ponto, vai estar um pouquinho mais próximo da minha raiz, tá? Então eu vou aproximando. Agora, para calcular o próximo x, o x2, eu vou pegar esse ponto aqui que eu acabei de calcular, correto? Se nós voltarmos lá no gráfico, olha só, eu calculei esse ponto inicial aqui, não é isso? Agora eu vou calcular um outro ponto, correto? Eu pegaria um outro ponto aqui, olha só. Seria o x2, x3, x4 e assim por diante. Eu vou aproximando daquele ponto lá. Então, olha só, pega esse ponto aqui e substitui na função, deu esse resultado. Pega esse mesmo ponto e substitui na derivada da função, deu esse resultado. Aí repetimos, utilizamos essa expressão aqui novamente, ó. x2 é igual a x1, acabamos de calcular, menos a função no ponto x1 dividido pela derivada no ponto x1. Está aqui, ó, encontramos esse valor aqui, correto? 0,426302. Tá vendo que próximo a esse ponto aqui que nós acabamos de encontrar anteriormente? Então, pessoal, temos aqui então o nosso resultado para x2, correto? Acabamos de calcular esse valor aqui, 0,426302. Olha só, está até um pouco próximo desse resultado aqui, certo? Agora, vamos calcular o erro, né, para verificar a nossa tolerância. Não vimos a tolerância aqui, ó, tá aqui, ó, precisão 0,0001, né? Isso daqui, 1, 2, 3, 4 casas, isso aqui é 10 a menos 4, certo? Então, como que eu calculo o erro? Nós já vimos na aula passada. Eu vou pegar o erro, vai ser o módulo da função. Porque eu não quero a raiz dessa função, ou seja, eu quero que a função no ponto se aproxime de zero, certo? Então, se eu pegar um módulo disso daqui para ser o erro, olha só. Então, eu pego esse número aqui, o valor absoluto. 0,002 é menor ou igual a 0,0001? Não. Então, eu continuo fazendo os cálculos, né? Então, fiz o x1, agora eu vou lá e calculo o x2. Pego esse resultado aqui que eu acabei de calcular, que é o x2, e substituo lá na função, correto? Esse resultado aqui em módulo, tá? Em módulo, tá bom? Faltou um módulo aqui na apostila, mas é em módulo esse resultado. Deu aqui, ó, 0,000032. Isso daqui teríamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui seria 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6 é menor ou igual que 1 vezes 10 a menos 4? Sim, é menor, correto? Então, como o meu erro é menor do que minha tolerância, eu chego na conclusão que esse ponto aqui calculado é
a raiz da minha função que eu estou procurando. Olha só, está aqui a raiz dessa função, 0,426302, tá certo? Com esse erro calculado aqui. Espero que tenham entendido esse exemplo aqui, tá? Eu espero que tenha ficado claro isso daqui para vocês. Então continuando aqui, vamos resolver um exercício, tá? Eu vou resolver com vocês aqui agora, eu vou fazer ele aqui bem passo a passo para que vocês entendam esse processo aqui. Então, o nosso exercício eu vou fazer aqui a letra A, bom? Que está lá na nossa apostila. Então, a função aqui é e elevado a x menos 3x, correto? Essa aqui é a nossa função. É a função que nós queremos determinar as raízes, tá certo? Pelo menos uma raiz, né? Vamos determinar uma única raiz aqui, tá bom? Então, fazendo o gráfico aqui da nossa função, nós encontramos isso daqui, tá certo? Esse gráfico aqui, olha só. Para fazer o gráfico aqui no Google, tá? Plot e elevado a x é esp de x, tá bom? Esp de x menos 3x. Então, elevado a x menos 3x está aqui o gráfico da nossa função. Correto? Vai dar essa curva aqui, né? Até parecido um pouco com uma parábola, né? Mas está aí o gráfico aqui então. Ela vai para mais ou menos infinito e chega num determinado momento aqui, olha só, que ela intercepta o eixo x, nesse caso aqui em 2 pontos. Agora eu vou resolver aqui com vocês, fazendo passo a passo isso daqui. Então essa aqui é a função, tá? Olha só, o resultado aqui para essa primeira aqui e para essa segunda raiz, que são as duas raízes, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês, utilizando aqui papel e caneta, tá? Acompanhem comigo aqui. Então estamos aqui, olha só. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então tá aqui, coloquei a função e elevado a x menos 3x e a tolerância de erro, tá? Então, primeira coisa, nós precisamos daquela expressão xk mais 1 é igual, vou tentar sair um pouco da sombra aqui, xk menos f de x, k, não é isso? Dividido, tentar aumentar a letra aqui, f' de xk, correto? Essa aqui é a nossa expressão. Então, olha só, eu preciso da derivada da função. Então, eu vou fazer aqui a derivada, tá? A derivada dessa função aqui vai ser derivada de elevado a x e elevado a x menos derivada de 3x, 3. Então, olha só, eu posso pegar essa expressão aqui, eu tenho a função e tenho a derivada, não tem? Só para facilitar na hora de nós substituirmos aqui, eu vou substituir aqui na expressão, tá bom? F de xk, que é e elevado a x menos 3x, dividido pela derivada. A derivada deu e elevado a x menos 3. É um xk, não é isso? Está aqui. Então, nós temos um intervalo. Um intervalo de 1 até 1,8. Não é isso? Então, nós já vimos ali que tem raiz nesse intervalo, graficamente. Se você não lembra, você não sabe se tem, você pega ali a função nesse ponto, a função nesse ponto, verifica se o resultado vai dar números, sinais opostos, tá bom? Então vamos lá, vamos chutar aqui 1, tá? Então começando aqui, x0 igual a 1, tá bom? Eu vou calcular então o xk mais 1, o k vale 0, né? O meu índice de contagem, tá? Então o kzinho aqui é só um índice, tá bom? Então comecei em k igual a 0, é o ponto inicial. 0 mais 1 dá 1, eu tenho x1. x1 vai ser o quê? x0, que vale 1, menos e elevado a 1 menos 3 vezes 1. Isso aqui dividido por e elevado a 1 menos 3, correto aqui? Então, meu x1 vai dar quanto? Vamos fazer o cálculo aqui. Então, continuando aqui. Então, o x1 vai dar 0, tá? Faça o cálculo aí, ó. Elevado a 1 dá e menos 3, dá e menos 3, dividido por e menos 3.
E menos 3 dividido por E menos 3 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, o nosso x1 é 0. Agora, vamos calcular o x2. O que é o x2? Vai ser o x1, que é o ponto anterior, que é 0, menos E elevado a 0 menos 3 vezes 0. Dividido por E elevado a 0 menos 3. Certo? Então, nosso x2 aqui, quanto que vai dar o x2? Vai dar, fazendo o cálculo ali, vai dar 0,5. Então, calculei o x2 aqui. Agora, eu calculo o x3. Tá? Calculando o x3, eu vou pegar o x2, que é 0,5, menos E elevado a x2, que é 0,5, menos 3 vezes x2, que é 0,5, dividido por E elevado a 0,5 menos 3. Fazendo isso daqui, nós temos que x3 é igual a 0,61005. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, no mínimo, tá? Por quê? Porque a nossa tolerância lá, olha só, é 10 a menos 4, tá? Então, eu vou ter 4 casas decimais na tolerância. Então, no mínimo, nos meus cálculos aqui, eu utilizo 5 casas decimais, tá bom? Vamos colocar mais uma casa decimal aqui, só para garantir, tá? Então, calculei o x3. Agora eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o erro, tá bom? Eu não calculei o erro no x1 e x2, porque estava um pouquinho longe. Mas aqui vamos calcular o erro. O que é o erro? É o módulo da função no ponto que eu acabei de calcular. Para economizar aqui, vamos colocar f de x3, tá bom? Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Vamos lá, calculando o erro aqui, pessoal, para esse cálculo aqui, deu 0,001. 0,001 é 10 a menos 3. 10 a menos 3 é menor do que 10 a menos 4? Não. Então, eu continuo fazendo os cálculos. Eu tinha calculado o x3, vamos calcular o x4 aqui. O que é o x4? É o x3... Aqui, vamos fazer inteiro aqui, né? Então, o que é o x4? É o x3, que é 0,610059, menos E elevado a x3, E elevado a 0,610059, menos 3 vezes, vou colocar um parênteses aqui, tá? 0,610059 dividido por E elevado a 0,610059 menos 3, correto? Vou colocar um parênteses aqui também. Toma cuidado, tá, pessoal? É isso menos essa divisão toda, tá? Toma bastante cuidado com isso daí. Vamos calcular esse valor aqui. Então, tá aqui, pessoal, calculando o x4. x4 igual a 0,618896. Vamos calcular o erro desse cálculo aqui. O erro é o módulo de f de x4. Tá? Então, o erro aqui, 0,007 é 7 vezes 10 elevado, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 5. Tá? 7 vezes 10 a menos 5 é menor do que 1 vezes 10 a menos 4. Não é isso? Esse valor aqui é menor já do que aquele resultado. Então, nós terminamos o nosso processo. Então, posso dizer a raiz aqui será o meu x4, correto? Para essa precisão aqui, ou para essa tolerância que nós estabelecemos, tá? Vamos confirmar lá o resultado. Olha só, 0,618996, tá? Então, o que nós tínhamos calculado aqui já.
Então veja que tem mais uma raiz, 1.512134. Então essa raiz aqui, olha só, vamos só fazer uma pequena análise aqui. Olha só. Tínhamos uma raiz um pouquinho acima de 0,6, que foi o que nós encontramos, né? E tem uma aqui, olha só, um pouquinho acima de 1.4, né? Então nós tínhamos definido um intervalo ali. Iniciei com o ponto 1, correto? Por que que essa raiz veio para cá e não foi para lá? Porque 1.1, olha só, pela inclinação da reta aqui, a tendência dessa curvatura aqui do método é se aproximar dessa tangente aqui, correto? Então eu quero ir para lá, não quero, eu quero determinar esse ponto aqui, ó, vou pegar esse ponto, ó, começa então lá o x0 em 1.2. Façam esse exercício aqui, começando o x0 em 1.2 e aproxima aqui desse valor aqui e vejam o que vocês encontram, tá bom? O resultado está lá na apostila. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato, mande e-mail ou deixe um comentário aqui abaixo dessa aula, tudo bem? Uma boa aula a todos e bons estudos.